nós vamos falar sobre a Petrobras e o novo paradigma do setor de óleo e gás. Para trazer esse tema, a gente tem a honra de estar recebendo aqui grandes especialistas que vão poder, então, conversar, contar um pouco desse momento e trocar ideias com o nosso público, né? Vou falar um pouquinho da logística antes de eu apresentar os nossos convidados. Eu gostaria de pedir a todos que fizessem suas perguntas através do nosso chat, por escrito, se identificando com o nome da empresa e com o seu próprio nome, o nome da empresa, para facilitar na hora das respostas. Então, ao final das apresentações, a gente vai, então, passar a responder as perguntas, né? A gente está recebendo hoje o Roberto Ardenghy, que é diretor executivo de relacionamento institucional da Petrobras. Estamos com o Marcelo Araújo, que é presidente da Ipiranga Produtos de Petróleo e diretor executivo do Grupo Ultra, e o Adriano Pires, que é sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Eles estão participando como debatedores da apresentação do Roberto Ardenghy, né? Eu agradeço muito por vocês terem aceito o nosso convite e agradeço também aos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. A gente tem o nosso agradecimento aos nossos media partners, que é o Influent Business, e ao Grupo Impress, que faz a nossa assessoria de imprensa, né? Então, eu vou começar apresentando o Roberto Ardenghy, depois a Marise, que é a diretora de novos negócios e energia do LEED Rio de Janeiro, ela vai dar as boas-vindas também ao grupo. Marise, vou deixar você para depois da apresentação. Enfim, o Roberto ele é bacharel em Direito, tem pós-graduação em Relações Institucionais, diplomacia pelo Instituto Rio Branco e tem pós-graduação em Economia do Petróleo pela COP da UFRJ. Ele é diplomata de carreira. Durante a sua trajetória profissional, ele ocupou vários cargos no governo, teve em várias posições lá em Brasília, tanto na Casa Civil, na Presidência da República, teve no Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Desenvolvimento de Indústria e Comércio, Secretaria de Administração Federal e, além disso, também teve nas embaixadas do Brasil em Washington e Buenos Aires. Ele está, então, nessa posição como diretor da Petrobras já há 2 anos e fazendo um excelente trabalho. Ele hoje vai contar um pouco dessa história. O Marcelo Araújo, ele é o presidente da Ipiranga, ele está como debatedor aqui hoje, ele é presidente da Ipiranga e diretor executivo do Grupo Ultra desde 2018. Marcelo tem uma longa carreira executiva, ele é formado pelo IME, tem MBA pelo MBMEC, também tem o ISP da Harvard Business School, formação complementar na Manchester Business School e no INSEAD. Ele começou a carreira na Shell, onde ele teve por 10 anos, depois teve passagens profissionais pela Natura, pela CSN, pelo Grupo Camargo Correia, Grupo Libra e Lojas Marisa. Hoje ele, então, está aqui para fazer ferver esse debate do nosso setor tão importante para o Rio de Janeiro. É uma honra esses 2 fortíssimos empresários cariocas estarem aqui com a gente hoje. E o Adriano Pires é o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O Adriano ele é economista formado pela UFRJ, né? Ele trabalha mais de 30 anos na área de energia e ele tem mestrado em planejamento energético pela COP, já atuou no governo, já foi da ANP, é professor e consultor da Universidade Federal e também ele está aqui, então, para trazer mais conhecimento, mais debate para a gente. E está aqui comigo, então, a Marise Greenstein, né, que é a diretora de novos negócios na área de energia aqui para o LEED Rio de Janeiro. A gente vai começar a apresentação, então, com a Marise dando as boas-vindas aos nossos convidados e passando a palavra para o Roberto. Marise. Bem, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Roberto Ardenghy, boa tarde, Marcelo Araújo e boa tarde, Adriano Pires. Sejam muito bem-vindos. Tá? Agradeço a vocês pela gentileza de terem aceito o convite do LEED Rio de Janeiro, possibilitando a disseminação do conhecimento para nossos filiados e participantes dessa live de hoje. Recentemente, o presidente da Petrobras comentou que o setor de óleo enfrenta a pior crise global dos últimos 100 anos. Ressaltou que a volatilidade dos preços e demanda do commodity, onde a demanda chegou a cair 25% em abril, mas com ligeira recuperação nos meses subsequentes. Tá, por outro lado, quero ressaltar que o estado do Rio sozinho hoje é o maior produtor de petróleo da América Latina, com esse potencial enorme de se tornar um hub de óleo e gás. Bem, vamos falar agora sobre as perspectivas do setor de óleo e gás, sobre a resiliência da Petrobras para esse novo paradigma da pandemia. Passo a palavra para o nosso diretor, Roberto Ardenghy. Boa tarde, obrigado Marisa, obrigado Andréia, um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, uma
uma mensagem muito especial ao professor Adriano Pires e ao Marcelo Araújo, que me acompanham aqui nessa atividade hoje. Prazer estar com vocês e poder discutir um pouquinho a estratégia da Petrobras e como é que a gente está vendo esse mercado de óleo e gás progredir no Brasil. Marisa, você falou muito bem no início que até o presidente Castelo Branco comentou que essa crise é uma crise muito forte no setor de óleo e gás e ela tem muito a ver com a questão da volatilidade dos preços, né? Então, eu queria pedir para projetar aí uns slides que eu preparei e, coincidentemente, o primeiro slide ele fala exatamente dessa questão da volatilidade de preço e de como é que isso se comporta no setor de óleo e gás, né? Então, falando um pouquinho sobre Petrobras e esse novo paradigma do setor de óleo e gás, como é que a gente se coloca numa estratégia também de desenvolvimento nacional de um setor tão importante que representa tanto do PIB. Pode passar o próximo aí. Bom, então, voltando ao que a Marisa falou, o mercado de petróleo apresenta grande volatilidade. Isso aí, para qualquer analista que olhe um quadro desse, mostra uma enorme dificuldade que qualquer analista tem no sentido de projetar um patamar de preço para essa commodity. Aliás, isso aí é muito comum nas commodities, né? Todas as empresas que se dedicam a commodities têm que ter em mente e que têm que estar preparadas, né, para situações bastante desafiadoras no sentido da realidade de preço, né? Pode dar um clique aí, você vai tem isso. Então, se isso já é verdade para o passado, imagina no futuro. Então, claro que todo mundo pode ter uma pequena bolinha de cristal aí e ficar fazendo vaticínios, né, sobre o preço, mas a gente sabe que qualquer análise ou qualquer tipo de previsão de preço, ela tem um índice de indeterminação muito alto. Então, qual a estratégia das empresas de óleo e gás, das empresas que querem sobreviver a esse mundo tão desafiador como eu mostrei aí? É uma estratégia de resiliência, uma estratégia de fortaleza, é uma estratégia de foco no negócio, é uma estratégia de lucratividade, de retorno sobre o capital investido. Então, o que nós estamos fazendo hoje na Petrobras, e acho essa é a primeira mensagem que eu queria colocar, é exatamente enfrentar essa realidade que vocês estão vendo aí e se preparar para um mundo que, no momento, tá muito positivo. Você veja que o barril do petróleo já chegou aí a mais de $120, mas também ele chegou aí a menos de 20 recentemente, o que dá uma necessidade de você estar preparado para essas flutuações enormes, né, dessa commodity. Pode passar o próximo. Então, essa crise que aconteceu recentemente, a crise ligada à questão do coronavírus, como disse o Castelo Branco recentemente, é uma tempestade perfeita, porque ela é uma crise que ela foi seguida de uma queda de demanda e uma queda de preço, ou seja, você tem um produto e aquele teu produto, de uma hora para outra, de uma maneira muito repentina, ele começa a cair o preço dele no mercado internacional, e também o consumo daquele produto também começa a cair, né? Então, a gente enfrenta uma situação bastante complicada e para isso, a gente tem que estar preparado, tinha que estar preparado e temos que estar preparados para esse tipo de situação. Pode passar o próximo. Como é que a gente se preparou, né? Então, o setor de óleo e gás, ele é muito importante, eu acho que a Marisa também mencionou isso, quer dizer, é um setor que tem uma importância enorme na economia brasileira, né? É o primeiro lugar em termos de arrecadação de impostos do setor industrial. Só o ano passado, conforme o nosso relatório fiscal, e eu recomendo que vocês acessem o nosso site e peguem lá o relatório que está disponível, a Petrobras contribuiu em impostos, taxas, participação especial, todos os ROIs, etc., com 248 bilhões de reais no ano passado para o governo federal,
estadual e municipal. Então, só isso mostra a importância que nós temos nesse segmento e a importância desse segmento para a economia nacional. É um segmento realmente gerador de emprego, gerador de tributos, né? Gerador de tecnologia, de inovação, muito importante para o futuro da economia brasileira. Pode passar. Então, nesse contexto, você tem um produto importante, significativo, você precisa se preparar para um futuro ainda incerto. Então, o que você faz? Você adota algumas linhas, né, de estratégicas. Né? Então, quais são essas linhas? São basicamente essas 5 aí, né? Eu não vou ler porque está escrito aí o que a gente pretende, mas esses pilares estratégicos, eles nos dão essa fortaleza que eu mencionei, quer dizer, eles alimentam toda a nossa conduta no dia a dia da empresa, nos projetos, no nosso relacionamento com os fornecedores, no nosso relacionamento com os nossos empregados, seja os empregados diretamente da Petrobras, seja os contratados através das empresas prestadoras de serviço e fornecedores de máquinas e equipamentos. Então, a gente procura transformar isso como uma cultura dentro da empresa, porque isso aí é o que nos dá essa objetividade para resistir a esse momento desafiador. Pode passar o próximo. E aí, como consequência disso, a gente tem, de maneira reduzida, né, algumas linhas importantes, né? A segurança, a gestão de portfólio, como é que a gente compra e vende ativos, né? A questão da redução da dívida e da disciplina de capital, ou seja, a Petrobras ainda é uma empresa muito endividada, inclusive quando comparada com outras empresas do setor, e nós temos que ter um foco muito grande na questão da redução da dívida e da disciplina do nosso capital. A questão da transformação digital é absolutamente fundamental, os ganhos que a gente consegue fazendo muitas vezes coisas muito simples ligadas à transformação digital são enormes, né? A resiliência, que eu já mencionei, a baixos preços do petróleo, você tem que estar preparado para a volatilidade, e também o olhar do futuro, que é a transição para uma economia de baixo carbono, que é uma realidade que vai se impor nos próximos anos, e nós temos que também estar preparados para isso, e temos também uma atuação bem forte nessa área. Pode passar. Bom, como é que nós estamos enfrentando? Primeiro, a questão do Covid é uma realidade de todas as empresas, então, evidentemente, que a primeira coisa que nós fizemos, nós que temos um foco enorme em segurança das nossas atividades, do nosso pessoal, nós criamos dentro da empresa uma estrutura própria de atendimento, uma estrutura de atendimento de emergência, como a gente chama, e começamos a fazer uma estratégia muito concentrada no sentido de proteger o nosso pessoal, mas também manter nossas operações funcionando, porque também não é simplesmente você esvaziar todas as plataformas, esvaziar todas as nossas refinarias, fechar a porta e dizer, bom, vamos esperar o Covid passar para a gente voltar a produzir petróleo, produzir derivados. Isso não pode acontecer. O país entraria numa situação muito complicada se isso fosse decidido. Então, a gente fez um trabalho no sentido de manter a segurança das operações, fazendo uma série de ações muito fortes nessa área, como está mostrado aí, mas mantendo também a capacidade operacional com segurança. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro foco que a gente teve quando começou essa situação do Covid-19. Pode passar. A vida e a segurança, como eu mencionei, é um dos pilares importantíssimos da Petrobras, e por conta disso a gente tem, com muito orgulho, uma ambição que é zero fatalidade dentro da empresa, e colocamos métricas de segurança, meio ambiente e saúde dentro das métricas de topo da empresa, ou seja, a performance do nosso executivo de toda a companhia vai estar diretamente condicionada ao atingimento das métricas de topo também na área de segurança. Isso é uma realidade que se impõe, e a Petrobras não vai modificar essa lógica de colocar a segurança em primeiro lugar. Por que isso? Pode passar o próximo slide, por favor. Porque nós temos uma boa história para contar. A Petrobras, ao estabelecer essa prioridade máxima
em termos de segurança para todas as suas operações, ela conseguiu atingir, ano a ano, patamares de acidentes, de baixa, né, de acidentes, muito importante e que hoje coloca ela no mesmo patamar das grandes empresas do setor. Isso nos dá muito orgulho, mas também nos dá muita responsabilidade, porque você continuar mantendo uma operação segura é muito desafiador, é uma questão que você tem que trabalhar cultura, trabalhar procedimento, trabalhar tecnologia. Então, essa é a prioridade zero que nós temos hoje na empresa e se insere naquele contexto do Covid-19 que eu mencionei. Pode passar o próximo. E os números são muito favoráveis, como vocês estão vendo aí, né? Tanto em número de acidentados, taxa de acidentados com afastamento, todas as métricas elas mostram uma melhora contínua, fruto desse trabalho muito forte e muito focado de foco na segurança. Pode passar. Também tomamos a iniciativa de trabalhar muito concentradamente na questão de reforço da solidez financeira. Como eu disse, a Petrobras é uma empresa que tem uma situação financeira ainda preocupante, nós temos um perfil de dívida alto, que nos torna uma empresa que precisa olhar com isso para nosso perfil de dívida com muita atenção. Então, fizemos um trabalho de redução de custos, de obtenção de linhas de crédito de curto prazo, foi o que nós fizemos, para conseguir passar esse, vamos dizer assim, esse vale que se apresenta a todas as empresas. Felizmente, especialmente em termos de mercado e de volume, o mercado já tem mostrado alguma recuperação. Nós temos também observado um crescente interesse pelo nosso produto em mercados asiáticos, né, especialmente na China, em outros mercados que estão muito demandantes do nosso tipo de petróleo, que é um petróleo considerado de boa qualidade, com baixo teor de enxofre. Então, isso nos dá uma vantagem competitiva frente aos concorrentes. Então, nós estamos nesse processo ao mesmo tempo, de arrumar a casa, né, no sentido de redução de custos, de corte de despesas operacionais, mas também de uma política agressiva de venda do nosso produto no mercado externo e também observando uma certa retomada aqui do mercado interno no Brasil. Pode passar. Isso tem feito também o resultado de uma política muito forte que a Petrobras recentemente adotou de compliance, tem mostrado já resultados que são positivos, porque, isso, como você sabe, isso tem impacto na empresa no longo prazo. Então, alguns anos atrás, a gente teve essa situação, né, ligado ao maior fundo de pensão da Noruega, que excluiu a Petrobras de todos os investimentos por questões de compliance, por questões ligadas à corrupção. Não preciso aqui detalhar para vocês o que aconteceu com a Petrobras há anos atrás nessa área, e nós fomos penalizados por isso, mas pode passar o próximo, por favor. Então, no caso do KLP, que é o maior fundo de pensão da Noruega, para vocês terem ideia, é um fundo aí que tem um patrimônio em bilhões muito maior, por exemplo, que a Previ e a Petros, né? 430 bilhões de reais, e esse fundo ele não estava mais fazendo compra de nenhum ativo da Petrobras ligado à Petrobras por conta dessa questão de compliance, ou de gestão e de integridade. Pode passar o próximo. Mas, felizmente, recentemente, foi amplamente divulgado na imprensa, a Petrobras ela foi recuperada, vamos dizer assim, de acordo com a análise dos gestores do fundo. Eles, depois de 4 anos, eles fizeram esse retorno da Petrobras ao seu portfólio, né? Porque o risco de corrupção na empresa tinha sido significativamente reduzido. Isso é muito importante, porque mostra que esses esforços que a gente está tendo na questão de meritocracia, na questão de
controle interno da empresa, criamos um sistema de compliance muito elaborado e muito rígido. Isso está começando a dar resultados importantes. Que isso é orgulho, não só para a Petrobras, mas é mais orgulho para todo o Brasil. Pode passar. Então, esse é o resultado. Recentemente saiu a notícia aí nos jornais que a Petrobras voltava a ser elegível para investimento desse fundo. É um processo que vai continuar nos próximos anos, nós temos certeza com relação a esse aspecto. Pode passar. Bom, falando um pouco, então, de óleo e gás, já que é o que nos interessa e é o principal motivo da nossa conversa hoje, um pouco aí de filosofia e sobre estratégia no setor de óleo e gás. A gente brinca lá na Petrobras que existe 2 santos a quem toda empresa de petróleo deve eterna devoção. Esses 2 santos, eles são a geologia e a tecnologia. Né? Sem elas, não há condições de você manter uma empresa de óleo e gás do tamanho da Petrobras, saudável e eficiente. Então, as decisões que nós tomamos são sempre pautadas, especialmente por esse binômio aí, geologia e tecnologia, e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, pode passar, como é que isso se refere a... Então, aí, por exemplo, uma aquisição importante, e aí eu já menciono que muitas pessoas dizem a Petrobras está vendendo tudo, ela vai se enfraquecer. Nós, no ano passado, num leilão oferecido pelo governo, fizemos um investimento gigante de 63 bilhões de reais, né, nesse grande campo que era a Búzios, que era o excedente da seção onerosa desse campo maravilhoso. Então, investimos valores altos para comprar esse campo, porque achamos que a perspectiva da geologia é muito positiva e nos dará um retorno sobre o capital investido. Então, fazemos o que a gente chama de gestão de portfólio. Vendemos e compramos ativos como qualquer outra empresa. Pode passar na próxima. Então, aí a geologia falando alto. E a geologia, junto com a tecnologia, vai nos fazer a gente botar em produção, e aí tem um planejamento que ainda está sendo revisto, porque a situação atual do mercado pode afetar esse cronograma, mas ele está aí colocado como o cronograma que a gente está imaginando para a colocação em operação dessas FPSOs aí nos próximos anos. Mais uma vez, a geologia e a tecnologia falando junto e nos mostrando qual o caminho que a Petrobras vai seguir no futuro. Pode passar. A tecnologia também vai nos liderar no sentido da área de refino e gás natural, outra área potencialmente muito importante para a Petrobras. Né? Como eu falei, nós estamos tendo um momento de aumento da exportação, mas também estamos olhando a questão das refinarias e melhorar o diferencial competitivo das nossas plantas de refino, que são muito importantes. Então, também estamos olhando não só a área de exploração e produção, mas também a área de refino com estratégias de otimização de estoques e da própria eficiência operacional. Pode passar. O pré-sal, geologicamente, tecnologicamente falando, é uma realidade impressionante, não é nada mais, nada menos do que isso. Né? Todos os números mostram um aumento impressionante de produção, a posse do pré-sal produzindo milhares de barris por dia, números que são realmente encontráveis em poucos lugares do mundo, uma alta produtividade. A Petrobras tem uma tecnologia já consolidada e muito sólida na questão desse tipo de produção, né, no sistema de FPSO em águas ultraprofundas. Então, somos líderes mundiais nisso e os resultados dos números mostram como o pré-sal tem dado um resultado impressionante sobre todos os aspectos. Pode passar. Mas também estamos fazendo um programa de gestão de portfólio, na qual nós estamos oferecendo ao mercado, e aí tem um trabalho da Petrobras não só de venda de ativos ou de parte dos seus ativos para reforçar o nosso caixa e nos preparar para esse desafio que eu acabei de mencionar, mas também uma oportunidade para abertura do mercado para empresas
de tamanho diferente da Petrobras, que tem o apetite para desenvolver projetos em águas rasas, em campos maduros, em oportunidades em terra. Então, estamos fazendo isso já há cerca de 2, 3 anos. A Petrobras começou esse processo, está se criando no Brasil, felizmente, já um grupo de empresas bastante importante fazendo trabalhos nesses campos que foram vendidos na Petrobras, já com resultados bem positivos, o que é muito bom, porque o ideal para o Brasil é que exista um mercado dinâmico de óleo e gás com empresas de diversos perfis, tanto empresas grandes, como é o caso de Petrobras e outros grandes operadores que estão no Brasil, quanto também empresas médias e pequenas. Isso vai fazer com que a geração de emprego, geração de renda, a movimentação, a tecnologia, ela seja apropriada em diversos projetos do setor de óleo e gás. Isso é muito positivo e a gente vê isso de maneira muito, muito positiva para o Brasil. Pode passar. Também estamos oferecendo oportunidades na área de refino e estamos cumprindo uma determinação do CAD, né, no sentido de vender 50% da nossa capacidade. Vamos manter ainda uma capacidade importante. Então, a Petrobras, quero deixar claro, continuará sendo uma empresa fundamental na área de refino. Vamos manter uma estrutura de refino muito robusta para exatamente poder processar o nosso petróleo do pré-sal, mas estamos nos desvencilhando, estamos vendendo, oferecendo alguns packs de refino distribuídos pelo Brasil, atendendo a determinação também do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Agência Nacional do Petróleo, no sentido de aumentar a competitividade nesse setor, o que vai acabar beneficiando a economia brasileira e o próprio consumidor, que se esse processo todo decorrer normalmente e a gente conseguir fazer esse desinvestimento, a Petrobras vai financeiramente ficar mais forte e, ao mesmo tempo, teremos no Brasil 8 grupos econômicos, além da Petrobras, que se incumbirão desses packs de refino, gerando mais concorrência no setor, o que é muito positivo também. Pode passar. Temos também outras oportunidades, então as ofertas são muito interessantes, porque elas são muito amplas, como eu mencionei, né? Você tem oportunidades na área de eólica, na área de geração térmica, na área de biocombustíveis. Então, são ofertas que estão em andamento atualmente, sendo oferecidas ao mercado em diversos estágios, porque nós temos um processo bem estruturado de desinvestimento autorizado e subordinado e acompanhado diariamente pelo Tribunal de Contas da União. Pode passar o próximo slide. Esse é um processo alinhado com o Tribunal de Contas da União e com as autoridades federais, no sentido de ser um processo transparente, que ele é intuitivo e ele aumenta a competição, sempre levando à necessidade de você obter o maior valor pelo ativo desinvestido, mas de uma maneira transparente e ética. Então, esse é o processo. Muitas vezes os investidores eles acabam ficando um pouco chateados com esse processo, porque ele demora um pouco, ele não é um processo rápido, não é vem aqui, me dá a tua proposta e está fechado. A gente tem um processo com diversos portões que são analisados passo a passo, mas eles garantem muita integridade e muita solidez a esse processo, e isso aí foi alinhado com o Tribunal de Contas da União no passado e tem sido seguido à risca pela nossa equipe aí de gestão de portfólio. Pode passar. Também, como eu disse no início lá, temos a questão da redução da emissão de gás de efeito estufa como um dos objetivos principais como empresa, e para isso temos esses compromissos com sustentabilidade, ou seja, a Petrobras, e aí nós estamos tomando uma linha um pouco diferente de outras empresas. Nós estamos olhando muito para nossa atividade industrial e estamos vendo de que maneira a gente pode melhorar os nossos processos para reduzir. Pode voltar ao anterior, se puder, eu vou retornar ao anterior rapidinho, só para me mostrar esse. Então, como vocês estão vendo aí, isso são processos internos da Petrobras. Zero queima de rotina em flare até 2030. Redução da intensidade do carbono no segmento EIP, redução da captação de água doce
especialmente na questão do refino, né? Então, são coisas que nós estamos fazendo dentro, nós estamos melhorando a eficiência, melhorando a maneira como a gente processa e faz os nossos processos internos. A gente acha que fazendo isso, nós daremos uma grande contribuição na questão da sustentabilidade para o Brasil. Então, essa tem sido um pouco a linha estratégica que temos seguido na questão da sustentabilidade. Além disso, pode passar o próximo, estamos também trabalhando em tecnologias, então, temos aí esse projeto de diesel renovável, que é um projeto muito importante que foi desenvolvido, foi aperfeiçoado pelo nosso centro de pesquisas, e achamos que esse é uma maneira também muito eficiente de você poder produzir o famoso biodiesel, que hoje já está disponível através de outra linha, né, de industrial, que é a transesterificação, mas essa aí é uma outra tecnologia desenvolvida por nós, ou aperfeiçoada por nós. Fizemos agora o primeiro teste lá na Repar, em Araucária, e ele tem uma vantagem, que ele, em termos de emissões, é 15% a menos do que, vamos dizer, a maneira tradicional de produzir biodiesel. Então, até em termos de emissão, o diesel renovável é muito forte e é muito positivo. Eu não sei, André, se a gente consegue passar aquele filmezinho que eu trouxe, mostrando um pouquinho a questão do diesel renovável. Se não der, a gente continua aí, não tem problema. A Petrobras concluiu os estudos para lançar um novo tipo de diesel. É o diesel renovável que, em vez de petróleo, é feito a partir de matérias-primas como óleos vegetais ou gorduras animais. Segundo a Petrobras, o novo combustível é menos poluente e tem melhor desempenho no motor. Agora falta a aprovação da Agência Nacional do Petróleo para que o diesel renovável seja misturado no combustível que chega aos postos, assim como o biodiesel já usado. Então, esse é o diesel renovável, né? É uma tecnologia que chama HVO. Estamos aguardando as orientações e a determinação da Agência Nacional do Petróleo no sentido da regulamentação disso no Brasil. É um diesel que já é um biocombustível muito importante, já é o terceiro produzido em todo o mundo em termos de biocombustíveis. Então, é uma tecnologia também que não é só usada no Brasil, mas é usada por vários países. Então, a gente vê como uma boa alternativa também. Eu acho que quanto mais tecnologias, mais coisas o Brasil tiver em termos de produção de biodiesel, mais alternativas para diversos mercados, isso é bastante positivo para o mercado como um todo. Pode passar o próximo, por favor. Se vocês quiserem conhecer mais esses compromissos de sustentabilidade, mais detalhes, ali tem números, tem tabelas, é o nosso caderno de mudança do clima. Primeira vez fizemos esse caderno onde registramos os nossos compromissos de sustentabilidade. Então, está nesse link aí da Petrobras. Então, é só entrar lá, vocês vão ter acesso ao documento. Ele está tanto em português quanto em inglês, e daria mais detalhes também para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais como é que funciona a nossa questão de sustentabilidade. Pode passar, por favor. E temos também aquele compromisso que é um compromisso com o Brasil, que é o compromisso de manter uma estrutura também robusta de emergência ambiental, até porque nós precisamos fazer isso por determinação dos órgãos ambientais para as nossas operações offshore, e não temos nos furtado a apoiar, sempre que necessário, autoridades estaduais, federais, municipais, em todos os momentos, porque achamos que essa é a nossa obrigação como empresa brasileira e como empresa que tem um compromisso muito grande com o meio ambiente e com o Brasil. Pode passar. Então, estou encerrando a apresentação. Essa é uma menininha aí, olhando um umbigo, porque eu acho que isso reflete bem um pouquinho como é que a gente vê essa questão da sustentabilidade. Nós estamos olhando o nosso umbigo, olhando para dentro de nós. O pessoal brincou lá na Petrobras que eu devia colocar ela um pouquinho mais magrinha, só porque além de a gente olhar o umbigo, a gente tem que emagrecer um pouco, porque essa aí ela está um pouquinho gordinha ainda, mas o fato é que a gente está olhando para dentro de nós, vendo em que momento a gente pode melhorar, em que momento nós podemos ser mais competitivos, em que momento nós podemos ser mais rentáveis em um ambiente de transição
para uma economia de baixo carbono. Eu acho que esse é o truque e essa é a linha estratégica que a gente está seguindo nessa questão também de mudança de clima e de transição para uma economia de baixo carbono. Pode passar, por favor. Então, era isso que eu tinha para trazer. André, Marisa, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês hoje. Agradecer em nome da Petrobras essa oportunidade para a gente poder divulgar um pouco essas ideias, né? E estou à disposição depois dos debatedores também para qualquer pergunta. É isso aí. Obrigado. Foi altamente esclarecedora, assim, excelente a sua apresentação, super clara. Eu queria, então, agora convidar o Marcelo Araújo, né, que ele vai, então, fazer as suas considerações. O Marcelo vai falar um pouco sobre essa apresentação e contar um pouco também da sua história, para depois a gente passar para as perguntas. Vamos ouvir o Adriano e depois vamos passar para as perguntas. Vamos lá, Marcelo. Obrigado, Marisa. Roberto, parabéns pela apresentação. Aí, Adriano, meu colega de painel hoje aqui, né? Marise, Andréia. Bom, gente, antes de mais nada, né, acho que é muito especial a gente poder estar aqui debatendo, né? Acho que um tema fundamental para o Rio de Janeiro, fundamental para o Brasil, que é a indústria de energia, que é a indústria de petróleo. O Brasil tem se tornado, como o Roberto mostrou para todos nós, aí, um protagonista, né, na indústria de petróleo no mundo. E eu acho que a estratégia que ele declinou aqui da Petrobras para os próximos anos, né, ela tem que ser acolhida pela sociedade brasileira, né, de uma forma muito aberta e muito entusiasmada, porque ela é fundamental para que a gente consiga, né, aproveitar todo o patrimônio que o país tem, né, na indústria de petróleo, no tempo adequado para que esse patrimônio, de fato, possa se tornar riqueza, né? Porque senão nós vamos ter um ativo maravilhoso debaixo da terra e ele não vai se transformar em riqueza para a nossa sociedade, né? A Petrobras e outras empresas de petróleo no Brasil, né, tem um grande desafio, que é, olhando o horizonte de tempo, né, viabilizaram, né, uma indústria de baixo custo, altamente competitiva globalmente, né, que possa transformar em riqueza para a sociedade brasileira, né, as suas riquezas, né, de hidrocarbonetos, né, seja de gás, seja de petróleo, né, nas bacias de Santos, Campos e em outros lugares do Brasil. Acho que a Petrobras está fazendo um trabalho excepcional, né, sempre fez, né, um trabalho excepcional nisso. É um desafio para todos nós como sociedade, é um desafio regulatório, né? A legislação evoluiu muito nos últimos anos e viabilizou, né, uma atração de novos investimentos, mas isso não pode, de maneira alguma, né, nos fazer tirar o olho dessa bola, porque nós temos evoluções para serem feitas, seja na regulação do upstream, na exploração e produção, seja na regulação do downstream, né, para que a gente possa ganhar mais eficiência como sociedade e que todos esses ativos, de fato, se transformem em riqueza, né? E não que a gente perca, né, por ineficiência nos mais diversos aspectos ao longo do tempo. Então, acho que muito tem a ser feito, né? O Adem falou pouco, mas acho que o gás natural é um outro grande ativo que o Brasil precisa explorar, e isso requer investimentos gigantes e um planejamento integrado gigante também para que ele possa ser, de fato, efetivamente aproveitado pela sociedade, né? Já que ele vem associado à produção do petróleo, o Brasil tende a se tornar, né, um dos grandes exportadores de petróleo do mundo. Já somos hoje, acho que, o nono maior produtor do mundo. Entendemos, se todos os projetos que estão em andamento hoje
conseguirem ser executados no seu prazo, acho que em 5, 6 anos nós devemos ser o 5º maior produtor de petróleo do mundo, né? Então, isso, de fato, né, tem uma riqueza associada, né, enorme para os brasileiros, que precisa ser, de forma muito eficiente, muito rapidamente, muito pragmaticamente, né, aproveitadas, sob o risco de nós perdermos uma janela, já que a transição energética e a transição para a economia de carbono, né, são, né, uma tendência inexorável, elas vão acontecer, estão acontecendo e vai acontecer. É possível, é uma grande discussão nesse momento sobre se a Covid vai acelerar essa transição para a economia de baixo carbono ou não, né? Nós não sabemos ainda, eu acho que é cedo para a gente ter uma conclusão sobre esse assunto. Se, por um lado, aumentou a consciência das pessoas sobre a questão da necessidade, né, de cuidarmos do ambiente, da saúde, né, do nosso planeta e das pessoas, né, e uma economia de baixo carbono vai nessa direção. Acho que, se por um lado, então, aumentou a consciência das pessoas, por outro lado, a crise trouxe bastante dificuldades, até econômicas, para diversos países, né, financiarem essa transição. Então, acho que é um debate ainda a ser visto, mas ela é inexorável. Ou mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar acontecendo, e nós temos, então, uma janela de oportunidade para transformar esse ativo, né, no Brasil em riqueza e também estimular essa transição na nossa própria economia, né? Quer dizer, acho que a Petrobras e as demais empresas de petróleo que operam no Brasil estão aumentando claramente a sua consciência, né, sobre a necessidade de reduzir as emissões e de começar a compensar, né, as suas emissões, assim como o restante todo da cadeia, né? Falando um pouquinho, né, vou puxar um pouquinho a brasa para o meu lado, né, e falar um pouquinho mais, né, já que o Roberto tocou bastante na questão da exploração e produção, falar um pouquinho mais sobre a cadeia que está, né, a jusante, né, que é o que a gente chama de downstream, que é o refino, a logística, a distribuição e a revenda, né, de derivados de petróleo, de combustíveis, né, quando eles se transformam de fato em produtos utilizáveis, da petroquímica, enfim, tudo que vem a jusante da cadeia de exploração e produção de petróleo, que é uma indústria enorme, né, e que vai sofrer com essa decisão da Petrobras, estimulado pelos acordos com o CAD, né, e o planejamento muito bem feito, né, junto com todos os órgãos do governo de supervisão, né, uma orientação dada pelo CNPE, enfim, nós estamos na direção absolutamente correta. Acho que ninguém da indústria hoje tem dúvidas do acerto da decisão disso, né, que é a Petrobras vender, né, 50% da sua capacidade de refino e deixar de ser virtualmente a monopolista no refino do Brasil, e as consequências que isso trará, né, principalmente na logística e na infraestrutura de distribuição de combustíveis no Brasil. Então, esta eu acho que eu posso falar, né, sem sombra de dúvidas, a maior transformação no setor de downstream, né, desde a criação da Petrobras há 60, 70 anos atrás, né? É simples assim, né? Quer dizer, essa é, de verdade, o maior impacto nos próximos 3, 4 anos. Nós vamos ver a maior transformação dessa indústria, né, no Brasil. Eu acho que, para fazer frente a isso, né, eu acho que o Ministério de Minas e Energia, a ANP, tem investido bastante no planejamento, e também cabe ao setor privado começar a se preparar, né, para a gestão, a coordenação, né, e a provocação, né, o apoio, né, à evolução da regulação para suportar esse novo momento da indústria, esse novo marco, né, na indústria de downstream no Brasil, de downstream da cadeia de petróleo no Brasil. Nós formamos recentemente, dentro do próprio IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, uma associação brasileira de downstream, né, reunindo empresas de refino, de logística, de distribuição e de lubrificantes, né? E provavelmente nós já temos hoje 17 empresas associadas, né, das maiores empresas do país associadas a essa nova entidade, né, que começou agora, muito novas, que estou dando aqui em primeira mão para vocês, que dia 1º de julho foi a primeira, né, ficou formalmente criada essa nova associação dentro do guarda-chuva do IBP, que já tinha a Associação Brasileira de Exploração e Produção, e agora completa, né, a sua visão da cadeia da indústria de óleo e gás no Brasil, né, com a Associação de Downstream. A associação nasce
né, para olhar a cadeia como um todo, com foco no abastecimento nacional. Acho que o nosso primeiro desafio é substituir a própria Petrobras, né, na integração e coordenação desse abastecimento nacional, cuja responsabilidade maior é da ANP, né, de assegurar isso, né, mas os diferentes, né, elos do setor, mas principalmente essa associação nasce para apoiar uma evolução da regulação de forma a atrair mais investimentos necessários para a cadeia de downstream. Um trabalho recente encomendado pelo IBP mostrou que na distribuição de combustíveis do Brasil nós vamos precisar de 80 a 100 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura nos próximos 10 anos para suportar o aumento de demanda, né, de combustíveis líquidos no Brasil, em toda a cadeia. Então, nós precisamos avançar muito rapidamente em dois grandes aspectos, né? Uma legislação, uma regulação, né, que contemple regras mais de mercado, com mais liberdade de contratação entre os diferentes agentes disso, com maior estabilidade no tempo, para que esses investimentos, que são investimentos de longuíssimo retorno, de 10 a 15 anos de retorno, portanto, há que haver uma estabilidade, né, uma previsibilidade jurídica para que esses investimentos aconteçam. O Brasil hoje é o nono ou o 10º maior mercado de consumo de combustíveis do mundo e tem, por exemplo, um parque de dutos, né, de gasodutos ou oleodutos ínfimo comparado com os principais países do mundo, né? Quer dizer, nós precisamos de injetar recursos, né, de forma acelerada, né, para termos um combustível eficiente, distribuído com eficiência e com custo baixo na ponta para o nosso consumidor. Eu acho que essa é a expectativa para ele. Para isso, a gente precisa de um modelo regulatório, né, que seja um modelo regulatório previsível, né, baseado em amplas regras de mercado, sem, né, as inúmeras travas e controles que tem hoje. Só que essas travas e controles que tem hoje, elas são importantes para que viabilizar uma fiscalização num mercado que é muito vulnerável, que é o mercado de combustíveis. Então, neste sentido, quer dizer, precisa vir acompanhado dessa evolução regulatória, né, uma enorme simplificação tributária do setor de combustíveis, né? Então, sem isso, a gente vai acabar tendo uma complexidade muito grande para conseguir transformar em riqueza para a sociedade brasileira todos esses avanços que a gente está conseguindo ter, né, na produção e na distribuição de derivados de petróleo no Brasil e de biocombustíveis, que são importantíssimos, né, nesta cadeia. Os biocombustíveis são uma força da indústria brasileira e eles tendem, né, a alongar, né, a transição, né, da matriz energética, principalmente de transportes no Brasil, né, por ser, né, um combustível já renovável, né, e muito fácil de ser incorporado na cadeia e na infraestrutura já existente hoje, né? Enfim, eu não quero me alongar muito mais, porque assim, o tema é muito rico, a gente pode ficar falando aqui, né, sobre diversos aspectos, né? Mas eu queria, né, parabenizar o Roberto e a Petrobras pelo trabalho que vem fazendo, né, e deixar talvez esses dois grandes pontos aqui para a gente, ou três, né? Quer dizer, a evolução do sistema de abastecimento, né, a necessidade de uma regulação mais moderna que acompanhe, né, essa desmontagem, né, do monopólio de refino e logística do sistema Petrobras, e um avanço significativo nas questões tributárias do setor de combustível, que, como o Ardenghy falou muito bem, é a maior fonte de recolhimento de impostos para todos os estados brasileiros, né? Então, e hoje, infelizmente, e ainda agravado nessa crise, a gente tem visto um aumento na sonegação, um aumento nos roubos, um aumento, né, na adulteração de produtos, né? Então, isso é muito importante que a gente avance como sociedade, né, na direção de um mercado, né, com uma maior simetria competitiva, né, com um maior controle, né, daquilo que chega até os nossos consumidores. Okay, muito obrigada, Marcelo. Foi ótimo as suas colocações. Eu queria agora ouvir o Adriano Pires. Adriano, queria que... Bom, boa noite a todos aí. Obrigado, André. Obrigado, Marisa, pelo convite. Estar hoje aqui com meu amigo de longas jornadas, que é o Roberto Ardenghy, e com o Marcelo aí, que também aí é mais jovem no setor, né, de combustíveis, mas, né, que já tem aí uma história para contar. Eu acho que a gente falar de Petrobras, né, a gente tem que sempre lembrar
que a gestão aí do Roberto Castelo Branco, iniciada aí no governo Temer pelo Pedro Parente, é uma gestão de uma reconstrução da empresa. A Petrobras era uma empresa, como o próprio Roberto mostrou alguns slides, né, que eu às vezes brinco, que ela deixou de ser o orgulho nacional para ser a vergonha nacional, né, em determinado período aí, né. E ainda bem, né, e para sorte de nós e da Petrobras, né, afinal de contas, eu sempre falo que nós todos somos acionistas da Petrobras através da União, né? Então, todo brasileiro tem que torcer para a Petrobras dar lucro, né? Porque aí o dividendo que ela vai pagar vai ser para alguns acionistas, né, privados, né, e fundos, aí, mas também vai ser para a União. E a União é a maior acionista da Petrobras. Então, no final do dia, nós todos vamos ser beneficiados ou prejudicados, dependendo de que tipo de gestão a empresa tem, né? Nós fomos muito prejudicados aí ao longo de quase 15 anos, com a gestão temerária que a Petrobras teve, né? É que se a Petrobras não fosse o que ela é, podia ter entrado até numa recuperação judicial, né? E a sorte nossa, né, como acionista da Petrobras, é que a pandemia veio no momento que a Petrobras já estava adquirindo uma normalidade, né? Vocês imaginem se a pandemia viesse, né, em 2014, né, em 2013, o que seria dessa empresa? Então, a empresa já estava assim, meio que preparada para enfrentar essa pandemia, graças aí ao trabalho desenvolvido aí na gestão, que foi lá do Pedro Parente, principalmente agora na do Roberto Castelo Branco, né? Então, a empresa ela soube passar por essa crise toda de uma maneira até surpreendente para muitos, né? Não para quem acompanha o trabalho do Roberto e da equipe dele, né? Então, a Petrobras conseguiu exportar mais óleo, exportar mais bunker, fez um impairment no primeiro trimestre corajoso, né? Admitindo, sem mentir para o mercado, que os próximos anos poderiam ser muito difíceis para a indústria do petróleo. Então, ela não teve receio de fazer um impairment no primeiro trimestre. Lembra que no primeiro trimestre desse ano a gente não tinha sofrido ainda os impactos reais da pandemia. A pandemia no Brasil ela chega com força a partir da segunda quinzena de março. Mas, mesmo assim, a Petrobras, de maneira corajosa, transparente, fez o impairment no primeiro trimestre para já adaptar a empresa, como sempre colocou o presidente, Roberto Castelo Branco, a um petróleo de $25, né? Então, isso aí foi feito olhando para o interesse do acionista, né? Não para o interesse do acionista, que, volta a dizer, somos todos nós, né? A Petrobras, nos últimos anos, né, ela tem aí feito um tripé, ou mais que um tripé, mas tomado atitudes que refundaram a empresa, né? Cortou custo, olhou para a CAPEX, né, botou dinheiro só onde o CAPEX vale a pena, daí o Roberto mostrar por que comprou Búzios, né, que ali tinha retorno, né, e por que está vendendo refinaria, né, Roberto? Não é só porque o CAD está querendo, é porque é bom para a Petrobras, é bom para o Brasil, é bom para o consumidor, esse novo redesenho do refino no Brasil, né, porque a Petrobras, muita gente fala, também no refinaria, esquece de falar, como você bem colocou, que ela vai continuar no refino, mas ela vai ajudar a promover uma concorrência, né? Concorrência é sempre o maior amigo do consumidor, que eu falo, né? O monopólio é o maior inimigo do consumidor, seja ele público ou privado, né? Então, a Petrobras cortou custo, tá com a política de preço corajosa também, no sentido de seguir a tendência de mercado internacional. A gente viu isso na pandemia, as reduções no preço da gasolina, no diesel, naquele momento que o Roberto bem colocou, que foi um momento inédito na indústria do petróleo, não no Brasil, no mundo. Quando o preço cai, sempre na economia a gente fala que a demanda sobe, né? Na pandemia, em função do isolamento social, o preço caiu e a demanda caiu, né? Então, isso é uma coisa meio inédita, né? Foi um dos ineditismos da pandemia, como também aquela do petróleo, lá, acho que, se não estou enganado, dia 20 de abril, ter chegado a zero no mercado americano, né? Acho que ninguém podia imaginar uma coisa dessas acontecer, né? E ela também, quer dizer, ela tem o plano de desinvestimento dela, o PDV que ela fez. Então, tudo isso
está levando outra vez a Petrobras, quer dizer, agora a gente está tendo orgulho outra vez da Petrobras. A gente inverteu aí, não só o fundo norueguês, Roberto, mas acho que todos nós, na sociedade brasileira, também hoje já está vendo a Petrobras de uma outra forma, né? De uma empresa que voltou a ser orgulho dos brasileiros. Evidentemente, você tem muito desafio, né? Ainda mais agora com esse mundo, essa pandemia, né? Que a gente não sabe direito para onde vai ser o mundo pós-pandemia, né? A gente sabe que não sabe, né? A gente não sabe quando vem a vacina, a gente não sabe se a economia mundial vai recuperar em V, em W, em L, sei lá que letra que os economistas gostam de usar, né? Vamos torcer que seja em V, né? Mas, enfim, é um desafio e a empresa cortou investimento outra vez, quer dizer, de forma transparente. E esse processo mesmo de desinvestimento acabou sendo prejudicado, não tenha dúvida, né? Aliás, nesse 2020, acho que todo mundo saiu prejudicado, as pessoas físicas e jurídicas, né? De uma maneira geral, no planeta. Acho que ninguém saiu beneficiado de verdade, né? Tem setor que ganhou um pouco, o cara que inventou o Zoom ganhou mais dinheiro. Mas, mesmo assim, ele também não pôde sair de casa, né? Para gastar o dinheiro dele, né? Então, ele também não foi tão só beneficiado assim. E aí tem desafios, né? Que eu acho que o próprio, como o Marcelo colocou, acho que o desafio agora, o grande desafio é a venda das refinarias, né? Eu acho que todo mundo já tomou consciência, o próprio Congresso acho que já entendeu agora que é uma coisa boa outra vez para todo mundo, mas assim, o pós-privatização existe uma preocupação em relação à regulação, né? E eu lamento que nos últimos 2 anos, né, a ANP tenha ficado preocupada em venda direta de usina para o posto, de etanol da usina para o posto, em enchimento de botijão, em TRR vender para posto de gasolina, em posto de gasolina importar, ao invés de ter se dedicado a essa questão de pensar um pouquinho mais na regulação do setor de refino pós-privatização, que não é responsabilidade da Petrobras. A Petrobras, a responsabilidade dela é maximizar o valor de venda da refinaria, e ponto, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente vai ter. E agora, o risco do negócio, né? O importante é que isso siga em frente, que o calendário atrase o mínimo possível, porque com todo o risco regulatório que possa vir a ocorrer, eu acho que os benefícios vão ser sempre muito maiores, né? E por fim, assim, eu vou deixar aqui uma pergunta aí, né, Roberto, para você, né, que é uma discussão aí grande, é essa coisa da transição energética, né? Porque a gente vê aí nos debates, né, que estão ocorrendo, né, sobre o mundo pós-pandemia, uma das questões que é muito levantada sempre aí por diversos analistas, especialistas, palpiteiros, etc., se a tal da transição energética vai ser acelerada no mundo pós-pandemia. Há uma tese defendida por alguns que você, mundo pós-pandemia, vai privilegiar os investimentos que tragam maior qualidade de vida, né? Por quê? Porque dessa vez, né, diferente de outras pandemias, essa atingiu as cidades mais ricas do mundo, né? Então, atingiu Nova York, atingiu Paris, atingiu São Paulo, atingiu Londres, né? E aí o que a gente vê hoje muito as lideranças mundiais, né, políticas e empresariais, colocarem, olha, agora a gente vai emprestar dinheiro aí para quem estiver preocupado em emitir menos carbono, em ter um comportamento aí de que aceleração da transição energética, né? O Brasil é um país até que está bem confortável nesse cenário, porque a gente sempre teve uma matriz muito limpa, né? Principalmente na elétrica, em função das hidrelétricas, né? E mesmo no transporte, o Brasil tem um programa que eu acho, para mim, espetacular, né? Acho que a gente deveria até fazer mais propaganda dele, faz pouca, que é o etanol, entendeu? Eu acho que o etanol é uma coisa brasileira, feita no Brasil, mas aí o brasileiro tem aquela também a coisa que o Nelson Rodrigues falava, que a gente tem um pouco de complexo de vira-lata, né? A gente fica elogiando o carro elétrico
e esquece do etanol, que emite menos que o carro elétrico. Mas tudo bem. Então, eu acho assim, eu queria ver um pouco na tua opinião, que a gente vê até outras empresas petroleiras, né? Aí nos últimos 15 dias a BP vendeu a petroquímica dela, né? O portfólio hoje das empresas de petróleo está cada vez mais focado no gás natural, né? Que todo mundo fala que o gás é a energia da transição, né? Seria o último ciclo de combustível fóssil do mundo, né? Carvão, Revolução Industrial, petróleo, os 30 anos gloriosos, 45 a 75, e agora o gás natural. Mas a tese é que aquela transição, aquele pico de demanda de óleo que a gente imaginava que ia ter daqui a 30, 40, 50 anos, lá em 2019, antes da pandemia, muita gente fala que ele vai ser antecipado, né? Então, eu queria te colocar um pouco como é que a Petrobras, aí, qual é a reflexão que a Petrobras tem sobre isso. E, por fim, falar que a gente tem um desafio de curto prazo no Brasil também nesse setor. A gente tem desafio porque a pandemia nos coloca num momento muito bom para fazer reformas, né? Então, a gente tem hoje uma reforma no Congresso Nacional discutindo o fim da partilha. Eu também deixo uma pergunta aí, como é que você está vendo a retomada dos leilões ano que vem nesse cenário pós-pandemia, né? A gente tem uma questão muito importante, porque tem essa tese também de que a globalização estaria desaparecendo ou diminuindo, e aí isso faz crescer aquelas teses nacionalistas, né? Não tenho nada contra a tese nacionalista, mas eu tenho contra a tese populista, né? E muita gente confunde as duas coisas. Eu tenho medo de você começar a rediscutir. A gente viu agora na refinaria lá algumas manifestações. Não pode vender refinaria, né? Quando a gente já falou aqui, é bom para todo mundo. Tenho também receio de campanhas de volta daquelas teses populistas de conteúdo local. Não sou contra conteúdo local, mas a conteúdo local que existia no Brasil era uma reserva de mercado que não era bom para nenhum brasileiro, ou então era bom para muito poucos, outra vez, para alguns escolhidos aí. A gente tem a questão da regulação do refino. Então, são questões que nós vamos ter que debater muito, acho que a partir desse segundo semestre, né? Porque acho que a gente começa a ter aí, claramente, na minha opinião, uma recuperação da economia. Eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter surpresas muito boas na recuperação da economia. Eu acho que a gente vai ter taxas de queda do PIB muito menores do que as pessoas anunciam, né? Eu sempre brinco que eu, antigamente, antes da pandemia, tinha duas profissões que sempre erraram mais que acertaram, né? Que é economista e geólogo, né? Agora tem infectologista, tem 3 agora. Entendeu? Então, mas enfim, eu acho que eu sou otimista, eu acredito na vacina no final do ano. Então a gente tem que ter cuidado, porque, como o Roberto falou, tem uma estrada muito grande pela frente. A gente não pode, a gente tem que continuar apoiando junto à sociedade, junto aos formadores de opinião, que a Petrobras está no caminho correto. A Petrobras, agora sim, ao contrário do passado, ela está defendendo os interesses do Brasil e dos brasileiros. Antes, ela defendia, por muitos anos, os interesses de poucos brasileiros, né? Agora, não. Então, por quê? Porque ela está voltando a dar lucro, voltando a investir onde tem retorno e vai beneficiar o Brasil como um todo. Então, realmente é um cenário desafiador, mas é um cenário muito bacana, né? Porque se a gente não tem desafio, não tem graça, né? Entendeu? Então, acho que esse mundo pós-pandemia vai nos trazer surpresas, mas eu acho que a gente aqui, enquanto pessoas que são ouvidas com um público maior, que tem talvez uma responsabilidade pública maior, eu acho que a gente tem que transmitir mensagens otimistas, e eu acho que o Brasil está indo na direção certa. E a Petrobras também está indo na direção certa, né, ao fazer tudo o que ela vem fazendo, e que não é fácil, a gente sabe, é uma corporação gigante, entendeu? Mas eu acho que quando a gente faz a coisa certa, a gente não tem que ter medo de nada. Eu acho que é isso que a gestão do Roberto Castelo Branco está fazendo. Está fazendo a coisa certa, então, portanto, a gente tem que apoiar,
né? E às vezes, de vez em quando, também fazer uma criticazinha, porque faz parte do show, né? Também só elogiar, então fica muito chato, né? Senão vocês também ficam vaidosos demais, aí não dá, né? Então tem que fazer de vez em quando tem que falar uma coisinha que, ó, fez errado, coisa e tal, né? Então acho que, por exemplo, eu sempre brinco com o Roberto também, que é um grande amigo, assim, poxa, de vez em quando fala bem do etanol, mas ele não gosta muito. Tá bom? Obrigado aí. Roberto, quer comentar, Roberto? Obrigado, Adriane. Obrigado também, Marcelo, pelos comentários. E eu acho que é muito assim, desafiador e muito positivo ver esses comentários feitos tanto pelo Marcelo quanto pelo Adriano, no sentido de que a gente persevera tanto na Petrobras e tenta fazer tanto a coisa certa que quando você começa a apresentar resultados, e felizmente esse é o resultado de um esforço coletivo enorme da empresa. Eu quero dizer que assim, o corpo técnico da Petrobras, os funcionários da Petrobras têm tido uma resposta sensacional a tudo que a gente está tentando implementar. O apoio tem sido enorme, porque há também o convencimento de que a empresa precisava mudar, a empresa precisava se reinventar, precisava atualizar os seus procedimentos. Então, há um apoio gigante também do corpo técnico, do corpo de funcionários da Petrobras com relação a isso. Então, isso nos deixa bastante animados também. Com relação ao questionamento do Adriano, já endereçando, né, eu acho, Adriano, essa questão da transição energética claro, é o que nos espera do futuro, mas o passo que isso vai acontecer é que ainda é muito incerto. Eu poderia pedir lá ajuda àquela bruxinha que eu mostrei no início da minha apresentação para ver se a bola de cristal dela ali mostra alguma coisa, porque vai depender muito de muitos fatores, né? Eu acho que, como disse o Marcelo, é muito cedo ainda a gente imaginar o que vai acontecer nesse cenário pós-pandemia. Vai depender também da incorporação ou não de alguma tecnologia mais avançada. Você conhece bem o etanol de segunda geração, se ele entrar, ele vai fazer uma diferença grande no mercado. Célula combustível, se realmente for competitiva, vai. Hidrogênio, se o hidrogênio conseguir dar uma resposta positiva e ficar um balanço energético positivo, é um resultado importante. Você conseguir produzir energia solar de maneira mais barata com aqueles painéis solares e num processo de redução de preço também vai ser uma diferença grande. Então, tem vários breakthroughs aí tecnológicos que podem influenciar. Senão, vai ser um processo lento e gradual, né, como já tem sido apontado pelos analistas, que é um processo de que a gente tem que lembrar que a gente saiu lá da lenha, passamos para o carvão, do carvão talvez a gente passe para o petróleo, do petróleo a gente vai passar para o gás natural, do gás natural a gente vai... e a importância que o Marcelo mencionou do gás natural, como esse combustível vai fazer essa transição dessa economia, né, mais emissora para uma economia menos emissora. Então, foi muito fator. E eu acho que o bottom line, quer dizer, o nível mais básico desse negócio todo é que eu sempre digo, o que as pessoas também querem é chegar na sua casa de noite, ligar o botão e a luz acender, né? Ou se tiver no verão, o ar-condicionado funcionar, se tiver no inverno, nos países do norte, a calefação funcionar. Se isso não acontecer, aí você pode ter certeza que a transição energética ela vai pagar seu preço também, porque também ninguém vai querer mais também abrir mão de um certo nível de conforto. Eu acho que essas forças que vão um pouco se digladiar aí nos próximos anos, né? Nós temos que estar preparados. As empresas de óleo e gás têm que estar preparadas para esse cenário, e eu acho que quanto mais resiliente a gente for, quanto mais competitivo a gente for nos projetos, melhor. Marisa, você queria fazer uma pergunta, Marisa? Milhões de dúvidas aqui, Andréia. Aqui na dúvida, aqui escolhendo. Eu queria perguntar para o Roberto se a companhia, né, eu vi que a companhia está investindo 850 milhões no plano de descarbonização até 2024. E, assim, será que vocês vão conseguir atender o compromisso de crescimento zero das emissões, mesmo com o aumento da produção do pré-sal, porque vocês estão focando em EP, né, do pré-sal? Então, é uma coisa meio complicada, e tem o gás também, né? Vocês vão conseguir essa meta? De Acordo de Paris? Nós achamos que sim, e eu vou te dar dois fatores que
vão ser fundamentais para esse resultado. Quer dizer, esse é um objetivo, nós vamos perseguir esse objetivo. É claro que a gente ainda vai ter que perseverar muito nesse objetivo, mas tem dois fatores importantes que são, vamos dizer assim, definidores dessa realidade. O primeiro deles é que, na questão do pré-sal, nós estamos prevendo que nós vamos reinjetar todo o gás carbônico produzido, porque não só porque temos um compromisso ambiental, mas também porque a reinjeção do CO2 ele causa um aumento na produção do poço, ou seja, ele é um fator que agrega aumento no fator de recuperação do poço, do reservatório. Então, a Petrobras tem várias tecnologias, o Oil to Gas Alternate, tem várias que foram incorporadas ou desenvolvidas pela Petrobras, mas todas elas prevêem que você vai fazer a produção do hidrocarboneto, tanto do gás quanto do petróleo, mas com a reinjeção do CO2 associado. Então, isso vai fazer com que o tipo de emissão que a gente veja desse tipo de projeto seja bem menor. E o segundo, e não menos importante, é que o petróleo que nós temos produzido no pré-sal, ele tem um baixo teor de enxofre, que é um elemento muito importante nessa questão ambiental, porque hoje em dia já existe uma norma internacional muito rigorosa com relação ao conteúdo de enxofre do petróleo. Então, em alguns países, tem que ser feito um trabalho muito forte que envolve, inclusive, emissões para você tirar o gás sulfúrico do petróleo. E no caso do Brasil, nós já temos um conteúdo bem baixo, ou seja, quando você bota o petróleo numa refinaria, o petróleo do pré-sal, ele já vem praticamente com o teor de enxofre já especificado, que é também uma coisa muito positiva. Então, esses dois elementos fazem com que a gente seja bastante otimista com relação a esse objetivo. Pode ser respondido por você, dizendo que dentro do processo de desinvestimento da Petrobras, qual é a previsão de venda dos campos maduros? Existe um cronograma, é o mesmo cronograma que estava previsto para até o final desse ano? A gente faz o cronograma de venda de acordo também com as condições de mercado. A gente não vende de maneira atabalhoada, sempre levando em consideração o interesse de eventuais interessados. A gente avalia o mercado e vamos dosando esse trabalho de venda de ativos de acordo com o interesse, para também não fazer uma sobreoferta de campos, nem uma suboferta. Então, para mim é muito difícil falar com antecipação de como é que vai ser esse cronograma. Aqueles que eu mostrei ali naqueles slides já são formais, já são formalmente oferecidos, né? E a gente vai continuar fazendo esse trabalho nos próximos meses e anos, de acordo com a conveniência e com o estudo lá do nosso pessoal de gestão de portfólio com relação a essas ofertas. Antes de passar para perguntas do chat, Marcelo, Adriano, vocês teriam alguma outra pergunta que vocês querem fazer? Senão eu vou prosseguir aqui. Eu vou aproveitar, porque eu tenho realmente um compromisso agora, eu vou ter que sair aqui nosso papo está super agradável, né? Enfim, eu queria agradecer a vocês aí o convite e parabenizar o Roberto e o meu amigo Marcelo aí. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Obrigado, Adriano. Um abraço. Obrigado, Adriano. Um abraço grande. Um abraço, Adriano. Tem mais uma aqui. O Brasil está dando os primeiros passos em direção à taxação e precificação do carbono. Como é que a Petrobras se posiciona com relação a esses títulos financeiros? Eu acho que essa é uma tendência natural, né? Na área também, né, Marcelo, lá do downstream, você tem lá o RenovaBio e toda a questão da precificação das ações ligadas à área de sustentabilidade. Eu acho que essa metodologia
que foi criada internacionalmente de você poder precificar e gerar esse mercado de bônus de carbono é muito positiva, porque ela acaba gerando um incentivo muito grande para você desenvolver atividades que tenham um impacto ambiental menos danoso à sociedade. Então, a Petrobras não vê nenhum problema com isso e, inclusive, vai tentar aproveitar as oportunidades. Eu mostrei lá o diesel renovável. Não falei também, mas nós temos também um projeto interessante também que seguirá o diesel renovável, que é um projeto de você fazer também um querosene de aviação sustentável também, para poder usar nos aviões, né? Os aviões a jato, que esse também é um outro segmento muito importante, e há também uma decisão da Organização Internacional que controla a aviação mundial no sentido de beneficiar esse tipo de projeto. Então, nós vemos isso com bastante otimismo. Não sei se o Marcelo quer falar um pouquinho sobre renovável. Eu acho que é um assunto, né, Marcelo, que você conhece bem mais do que eu. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Porque nós estamos exatamente na fase de começar, né, um novo mercado, né, de regras, né, de mercado, né, para um pouco de pleonasmo aqui, né, que ajude, né, a gente a viabilizar essa transição, né, sem grandes distorções, né, fazendo com que isso seja, né, um mecanismo de mercado que vai estimulando a transição da nossa matriz energética. Então, eu acho que o RenovaBio, né, é um programa espetacular, né, é um programa que vem na linha de grandes programas de créditos de carbono, né, no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil deve expandir isso para outras áreas, né? O próprio pessoal, né, várias empresas reunidas ali no CEBEDES, né, no Centro Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, tem defendido esse tema, né, do mercado de carbono, né, começar a ser ampliado para vários setores da indústria do Brasil, né, de forma a estimular essa transição. Mas o fato é que no setor de combustíveis ele hoje já é uma realidade, né, você já tem os mecanismos de negociação, né, dos créditos de carbono na B3, os CBIOS, né? Então nós estamos começando, infelizmente, o processo caiu exatamente no meio da pandemia, né? O início dele aconteceu no meio da pandemia, então tem uma discussão aí de como é que a gente vai ajustar, porque é muito importante que ele comece certo, né? É muito importante que um mecanismo tão relevante, um mercado tão relevante como esse, tão importante para o futuro, né, nosso, não comece com grandes distorções, com muitos desequilíbrios entre oferta e demanda. Então, acho que tem alguns ajustes. O Ministério de Minas e Energia está bastante atento a isso, tem discutido com todos, né, os agentes desse setor, né, de como ele será introduzido, né, porque de forma para que a partir de 2021 a gente possa de fato viver, né, um mercado funcionando plenamente, né, com as suas regras e com equilíbrio, né. Se a gente tem muitos desequilíbrios nesse momento, né, nós ainda temos baixa certificação das usinas, baixa emissão dos créditos, e a gente teve uma contração de demanda muito grande que desequilibrou as obrigações, né, das partes, né, que vão ser as demandadoras disso, mas nada disso invalida, né, que o caminho tem que ser esse, né? A nossa preocupação com o mercado de combustíveis renováveis, de biocombustíveis, né, está muito menos no âmbito do RenovaBio, muito menos neste âmbito, e muito mais na complexidade, né, tributária que nós vivemos hoje, né, com muitas regras, já que, se foram, né, válidas em algum momento, hoje certamente precisam ser revistas, né, porque elas são um desestímulo, né, aos investimentos neste mercado, né? Então, eu acho que esse é o ponto de atenção. Esse assunto já está, né, no radar da ANP, já está no radar do Ministério de Minas e Energia, mas nós temos que colocar em discussão, né, todo esse aparato regulatório, né, em torno da complexidade dos nossos tributos sobre essa cadeia, das diferentes regulações, diferentes especificações, os controles de importação e fluxo de mercadoria. Quer dizer, se nós estamos indo para mecanismos de mercado, nós temos que, de fato, ser pró-mercado. E ser pró-mercado é gerar menos, né,
distorções, menos artificialismo, menos proteções, né, para que, de fato, a gente estimule também a qualidade, estimule o custo. Se você manter o mercado de biocombustíveis muito protegido, né, o estímulo ao desenvolvimento do etanol de segunda geração ou a novas formulações de diesel derivados de óleos vegetais, como é o caso do HVO, que você citou, né, ou mesmo a evolução do biodiesel, dos ésteres de biodiesel, né, com mecanismos que suportem, né, mais a oxidação e a estabilidade dos produtos, permitindo uma mistura com uma percentagem maior junto com os combustíveis fósseis, ou seja, tudo isso precisa ser estimulado, e para ser estimulado as condições de mercado precisam estar presentes. Precisam estar presentes condições de mercado, precisam estar presentes condições tributárias muito transparentes e muito isonômicas. Hoje, a complexidade que nós temos, né, no sistema, tanto tributário de biocombustível quanto o sistema tributário de derivados de petróleo, depois se aumenta a complexidade quando um junta com o outro. Você tem bitributações, você tem, né, uma parte que é monofásica, uma parte que é em várias etapas da cadeia. Enfim, nós temos a substituição tributária que está sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal, então o preço não é definitivo. Quer dizer, cabem ajustes a posteriores que trazem um custo para a cadeia gigantesco e acabam trazendo, infelizmente, junto, né, um nível de sonegação muito grande. A Fundação Getúlio Vargas, recentemente, fez um estudo mostrando que a estimativa delas é que em um ano a gente, né, tenha um nível de sonegação de 7,5 bilhões de reais, né, na comercialização de combustíveis no Brasil, sendo que quase 5 bilhões disso vem do etanol, né? A gente não sabe se esses dados, qual é o grau de precisão desses dados, mas assim, a ordem de grandeza não está errada, né? A ordem de grandeza acaba sendo essa. São estudos que vêm se confirmando um atrás do outro, anos após anos, né? E a gente precisa atacá-los, né, se a gente quiser, de fato, atrair investimentos, né, pesados, relevantes que esse setor demanda, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos a entrada do RenovaBio. A Ipiranga é uma empresa que tem se preocupado com isso há muitos anos. Nós somos uma empresa que já compramos créditos de carbono de outras fontes para compensar as nossas emissões de escopo 1 e escopo 2. Nós estamos começando a discutir, né, como podemos ir além, né, e atingir, né, as nossas emissões de escopo 3, aquelas que não são diretamente controladas por nós, pela nossa empresa, mas cujos produtos que nós comercializamos acabam, né, de alguma forma, gerando emissões. Como nós podemos estimular, por exemplo, os nossos consumidores, né, a também compensar. Nós temos feito alguns exercícios muito ricos e tem mostrado uma adesão surpreendente dos consumidores quando a gente estimula, através do nosso aplicativo ali, o Abastece Aí, que o cara possa, não o quilômetro de vantagem, que ele possa também trocar quilômetros por crédito de carbono e assim mitigar parte, né, do seu próprio consumo, né, da emissão que o seu consumo de combustível gerou, né? Então, tem mecanismo que nós temos que estudar, nós temos que avançar, né? O RenovaBio é um instrumento de mercado, pró-mercado, então nós temos que investir nele e, por outro lado, temos que reduzir as demais distorções e artificialismos que esse mercado carrega para que a gente possa, de fato, receber investimentos pesados para fazer frente à demanda. Eu acho que o maior exemplo disso é há quantos anos a gente não tem investimento significativo no aumento da produção de etanol no Brasil. Nas nossas projeções, né, em 5 ou 10 anos, né, nós já devemos ter pelo menos 50% de biocombustível na matriz de combustíveis líquidos vendidos no Brasil. Mas para isso vai precisar de demanda, para isso vai precisar de produção e vai precisar de uma produção a um custo competitivo, porque senão o que vai acontecer é que vai encarecer o combustível para o consumidor, né? Então, eu acho que esse tema é um tema que acho que cabe um outro debate sobre ele, só para discutir isso. Roberto, você quer comentar? Porque eu ainda tem mais uma pergunta. É isso mesmo. Você veja, ó, tecnologia, preço, resiliência, é isso aí. Acho que o que define esse setor é isso aí. Se a gente conseguir superar e fazer esses aportes tecnológicos, produzindo tanto petróleo, gás, quanto os biocombustíveis num custo competitivo, eu acho que o Brasil tem tudo para, como se diz na linguagem popular, bombar aí no mundo nessa área. É isso que a nossa sociedade precisa, né? Pô, energia, combustíveis a preço competitivo distribuído de forma eficiente, né? E sem grandes artificialismos, sem grande sonegação, né? Esse é o nosso objetivo. Marisa. Bem, Roberto,
fazer uma pergunta. Eu fui ao seminário no passado que me interessou muito, falava sobre inteligência artificial. E eu vi que a Petrobras, nas plataformas, já está com reconhecimento facial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Está havendo avanços realmente nessa área de inteligência artificial na companhia? Felizmente, sim, viu? O que está acontecendo? O setor de óleo e gás, devo dizer, sempre foi um setor muito refratário à transformação digital, né? Porque a transformação digital ela veio para cortar controles, ela veio para democratizar a informação, né? Ela veio para expandir, através das nuvens, da circulação digital dos dados, ela veio para expandir a informação e a inteligência. Isso num setor que preza muito a sua informação, o seu dado, né? Os dados proprietários das empresas, né? É um setor que durante muitos anos viveu muito fechado, porque se protegia muito nessa questão de dados, né? Que era normal, porque era uma maneira de você manter o business e evitar, vamos dizer assim, que alguém fosse tirar a informação de maneira irregular, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos na Petrobras foi mudar um pouco esse paradigma, né? Porque hoje você tem maneiras seguras de fazer a troca de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem maneiras de usar toda a inteligência artificial e a transformação digital de uma maneira mais eficiente. E os ganhos são brutais, né? Porque qualquer procedimento, você imagina, por exemplo, se você consegue melhorar a comunicação nossa com as nossas plataformas offshore, que você consiga, eventualmente, operar remotamente algum equipamento que esteja lá com segurança, né? Que você consiga fazer uma melhor operacional no processo tecnológico nosso dentro de uma refinaria que use a inteligência artificial, que você pegue os algoritmos e eles te produzam uma série de informações. Você quer ver um exemplo? E aí eu falo muito da questão de segurança, que é a minha área na Petrobras. Se você desenvolver equipamentos de proteção individual, né, que eles incorporem sensores, né, que possam indicar a temperatura da pessoa que está lá naquele momento, a localização precisa onde ele está, né, e a ocorrência, por exemplo, de um gás que esteja sendo identificado no local onde ele esteja e que ele não consegue identificar porque o olfato dele, o gás, não tem cheiro, né? Então, se a gente conseguir que todos os funcionários da nossa empresa possam vestir esse tipo de equipamento, o grau de segurança que nós vamos ter nas operações vai aumentar enormemente, porque ele vai ser, na verdade, um sensor ambulante, né? Dentro da plataforma, andando lá e nos jogando informação para o centro de controle, que vai processar e vai indicar ele, olha, não entra aí nessa área agora, nesse momento, porque aí é uma área perigosa. Ou então, você não pode estar aí nesse momento que está tendo uma manutenção, você tem que sair daí. Você imagina? Então, hoje em dia, você faz isso colocando uma cordinha em volta da ferramenta ou da unidade que você está fazendo, e isso aí vai ser feito de maneira digital, vamos dizer assim. Vejam só o progresso tecnológico que você pode alcançar. Isso é tão importante na Petrobras que nós criamos uma posição na diretoria, que é um diretor executivo de transformação e de inovação, exatamente focado nisso. Trouxemos um profissional do mercado de grande valor, o Nicolás Simone, e ele está desenvolvendo um programa muito ambicioso e muito focado nessa questão de uso das ferramentas de inteligência para duas coisas: melhora a qualidade e a segurança são deles, e também redução de custos. Muito bom. A gente está com o horário já bem adiantado, né? Eu queria ver se você quer fazer algumas considerações finais, Roberto, para fechar. E aí, antes da gente encerrar, fazer nossos agradecimentos. Se quer fazer mais algum tipo de comentário. Não, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que a Petrobras é uma empresa em transformação, né? É uma empresa focada no negócio, focada no resultado, né? Focada mas especialmente em segurança das suas operações, né? Nós temos um compromisso com o Brasil
E esse compromisso é a gente produzir de maneira cada vez mais eficiente, ao menor custo e com menor emissão de carbono, os produtos que o Brasil vai precisar para o seu desenvolvimento, especialmente na área de energia e combustíveis, etc. Então, essa é a nossa missão e a gente vai continuar perseverando nisso. A Petrobras não está ficando mais fraca, não está ficando mais débil, pelo contrário, ela está ficando mais forte, mais robusta e mais adaptada a sobreviver a esse mundo desafiador que está se mostrando aí, que todo mundo falou hoje durante o nosso live. Muito obrigado aí pela oportunidade. Viu? Mas eu queria agradecer muito, foi ótimo. Acho que essa é uma das vantagens, né, que esse mundo virtual permite a gente poder conseguir se encontrar, né? Foi excelente, eu ficaria aqui conversando com vocês e até sei lá que horas, mas enfim, temos um horário a cumprir. Vai estar então disponível no nosso canal do YouTube a gravação. Muito obrigada, Roberto, por ter compartilhado tanto conhecimento. Muito obrigado ao Marcelo por estar aqui com a gente. Obrigado, Marise, também. Então, em nome do LEAD Rio de Janeiro, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, que assistiram a nossa live e pedir que vocês, então, visitem as nossas redes sociais, que a gente está com uma agenda bem interessante, principalmente nesse segmento de energia. Nós temos, a semana que vem, um debate sobre ciência e tecnologia com o presidente da Stefanini, o Marco Stefanini. Na outra semana, a gente volta com o evento da área de energia. Então, está bem interessante, bem dinâmico. Então, eu desejo uma ótima semana para todos, uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigada por terem participado aqui conosco. Tá?